Você já se sentiu consumido pelo caos do dia a dia? Acorda com a sensação de que a vida está correndo e você mal consegue acompanhar? Entre e-mails urgentes, tarefas acumuladas e compromissos que parecem nunca ter fim, muitas vezes nos perdemos em meio ao turbilhão. Nossa mente fica sobrecarregada, o estresse atinge o limite e a paz parece algo distante, quase inalcançável. Agora imagine, e se houvesse uma maneira de manter a calma, o foco e a clareza mesmo no meio desse caos? E se existisse uma filosofia prática, milenar, que nos ensinasse a dominar nossos impulsos e emoções, nos guiando com sabedoria e equilíbrio? A resposta para essa questão está no estoicismo, uma filosofia que mudou minha vida em apenas um mês. Foi uma mudança gradual, mas poderosa. Eu, como você, estava preso na correria da vida moderna. O estresse era meu companheiro diário, e minhas reações eram automáticas e muitas vezes impulsivas. Até que decidi tentar algo diferente. Passei a estudar e praticar os ensinamentos dos grandes estoicos: Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto. E o que descobri foi transformador. O estoicismo não é sobre negar emoções ou se tornar uma rocha insensível. Pelo contrário, é sobre abraçar a vida como ela é, lidar com os desafios de forma racional e consciente e, acima de tudo, viver de acordo com princípios que trazem clareza e tranquilidade. Neste vídeo, vou compartilhar com você os hábitos estoicos que implementei em minha vida e como, em apenas um mês, eles mudaram minha forma de pensar, agir e reagir. Desde a maneira como lido com o estresse até como encaro o fracasso. Cada lição foi uma peça fundamental na construção de uma vida mais equilibrada e focada no que realmente importa. Então, se você sente que o caos da vida moderna tem te consumido, continue comigo nesta jornada. Vou te mostrar como o estoicismo pode ser a chave para a transformação que você busca. O estoicismo é uma das escolas filosóficas mais antigas e, ao mesmo tempo, uma das mais práticas. Fundada em Atenas, no início do século III a.C. por Zenão de Cítio, ela prosperou principalmente no Império Romano, onde nomes como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto se tornaram seus maiores defensores. Mas o que exatamente é o estoicismo? E por que ele é tão relevante, mesmo mais de 2000 anos depois? No centro dessa filosofia está a ideia de que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa resposta a eles. Em outras palavras, o estoicismo nos ensina a focar no que está sob nosso controle e a aceitar com serenidade aquilo que não está. Parece simples, mas essa distinção é fundamental para alcançar uma vida mais equilibrada. Raízes filosóficas e contexto histórico. O estoicismo surgiu em um momento de grande turbulência no mundo grego, uma época em que as guerras, incertezas políticas e crises sociais estavam em alta. Zenão começou a ensinar seus seguidores em uma colunata pública em Atenas, conhecida como o Pórtico Pintado ou Stoa Poikile, daí o nome estoicismo. Desde o início, a filosofia estoica era voltada para o público em geral, oferecendo soluções práticas para enfrentar os desafios da vida. Diferente de outras correntes filosóficas, como o epicurismo, que buscava a felicidade através da busca do prazer, os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade, ou eudaimonia, vinha de viver em harmonia com a natureza e a razão, aceitando o que a vida traz com tranquilidade e foco no caráter virtuoso. Os estoicos acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro e que tudo o mais, saúde, riqueza, sucesso, era secundário. Como o estoicismo se aplica ao contexto moderno? Se no passado os estoicos enfrentavam batalhas, incertezas políticas e questões existenciais, hoje os desafios são diferentes, mas igualmente complexos. Temos o estresse de cumprir prazos no trabalho, pressões sociais, a constante comparação nas redes sociais, relacionamentos complicados e uma sensação de estar sempre atrasado.
em relação ao sucesso. E é aqui que o estoicismo brilha. Quando comecei a explorar o estoicismo, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi sua aplicabilidade. Essa filosofia não se restringe a discussões teóricas complexas. Ao contrário, ela oferece ferramentas práticas para enfrentar os desafios diários. A ideia de que não podemos controlar os eventos externos, apenas nossas reações a eles, é extremamente libertadora. Pense em um dia comum no trabalho. Talvez você tenha tido uma reunião difícil, recebeu uma crítica inesperada ou um cliente fez uma reclamação infundada. A primeira reação de muitos de nós é se aborrecer, sentir-se injustiçado ou até mesmo questionar nossas habilidades. Mas o estoicismo nos convida a dar um passo para trás e refletir. Essa situação está sob meu controle? Posso mudar o que aconteceu? Se a resposta for não, então a única coisa que resta a fazer é escolher como você vai reagir. Aqui entra uma das máximas mais conhecidas do estoicismo, uma frase atribuída a Epicteto: não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre eles. Ao entender isso, percebemos que temos um enorme poder, o de mudar nossa percepção. Exemplo prático: problemas no trabalho. Imagine que você foi excluído de uma promoção. Você trabalhou duro, se dedicou, mas no fim, a oportunidade foi para outra pessoa. A primeira reação poderia ser de frustração ou até de raiva. Por que isso aconteceu comigo? Srenia, você se perguntaria. Mas aplicando os princípios estoicos, podemos mudar essa narrativa. Pergunte a si mesmo: eu tenho controle sobre quem foi escolhido para a promoção? A resposta provavelmente é não. A decisão de outra pessoa não está sob o seu controle. O que está sob seu controle, no entanto, é como você reage a essa decepção. Ao invés de se prender à amargura, você pode usar esse momento para refletir sobre como melhorar suas habilidades, ajustar suas expectativas ou até mesmo buscar novas oportunidades. Essa mentalidade de controle interno versus eventos externos é o que define o estoicismo. Ao adotar esse ponto de vista, o peso das frustrações diárias começa a diminuir. Exemplo prático: relações pessoais. Outro exemplo está em nossas relações pessoais. Todos nós já tivemos discussões com amigos, familiares ou parceiros. Muitas vezes, essas brigas surgem de expectativas não atendidas ou de mal-entendidos. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar, que nesse caso é a nossa própria comunicação e atitude. Digamos que você esteja em um relacionamento amoroso e sinta que seu parceiro não está dando a atenção que você gostaria. Ao invés de alimentar ressentimentos, o estoicismo sugere que você se pergunte: eu posso controlar como o outro se comporta? Não, você não pode. Mas você pode escolher como vai lidar com a situação. Pode optar por ter uma conversa franca e aberta, expressar suas necessidades e, acima de tudo, controlar suas reações. Isso não significa aceitar situações ruins ou abusivas, mas sim agir com calma, clareza e sabedoria. Ao fazer isso, você evita cair em ciclos destrutivos de reatividade e começa a construir interações mais saudáveis e racionais. A sabedoria do estoicismo no mundo atual, com o tempo, ao estudar e aplicar o estoicismo, percebi que essa filosofia me permitiu enxergar a vida com mais clareza. Em vez de ser dominado pelas emoções, comecei a ver cada obstáculo como uma oportunidade para praticar a virtude: paciência, coragem, justiça e sabedoria. No mundo atual, onde somos bombardeados por informações, opiniões e expectativas, o estoicismo oferece um refúgio. Ele nos lembra que, apesar das circunstâncias externas, sempre temos a liberdade de escolher como reagir. E é essa escolha que molda nossa experiência de vida. Os estoicos, especialmente Marco Aurélio, falavam muito sobre a importância de viver no presente. Não perca tempo discutindo o que é ser uma boa pessoa. Seja uma, dizia o imperador.
O estoicismo nos encoraja a agir, a sermos proativos em melhorar nossas vidas, ao invés de apenas lamentar o que está fora de nosso controle. Estoicismo, uma prática diária. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar em hábitos específicos que adotei em minha vida, inspirados diretamente pelo estoicismo. Vou mostrar como você pode usar esses princípios para lidar com as dificuldades diárias, desde o estresse no trabalho até os desafios pessoais. Mas antes de avançarmos, quero que você entenda: o estoicismo não é sobre perfeição, é sobre prática. Cada dia é uma nova oportunidade de aplicar essa sabedoria e viver de maneira mais consciente, mais equilibrada. Ao começar essa jornada, lembre-se de que o estoicismo não promete uma vida sem dificuldades. O que ele oferece é uma maneira de enfrentá-las com coragem e tranquilidade. Há pouco mais de um mês, eu estava preso em um ciclo que parecia interminável. Ansiedade, frustração e estresse eram meus companheiros diários. Eu acordava já pensando nas demandas do dia. E antes mesmo de terminar meu café da manhã, minha mente estava sobrecarregada com listas de tarefas, compromissos e preocupações. A sensação de estar sempre atrasado, de que faltava algo ou de que eu não estava à altura das expectativas, era constante. As pequenas frustrações, um projeto que não saía como planejado, um mal-entendido no trabalho, até mesmo um atraso no trânsito, tinham o poder de estragar meu dia inteiro. Foi nesse contexto que decidi mudar. Eu sabia que não poderia continuar assim, que precisava encontrar uma maneira de lidar com as pressões da vida moderna de forma mais equilibrada. Foi quando me deparei com o estoicismo e percebi que essa filosofia poderia ser a chave para transformar minha vida. O ponto de partida: ansiedade e estresse. Minha jornada com o estoicismo começou com uma reflexão sobre o que me levava a esse estado constante de ansiedade. Eu percebi que muitas das minhas preocupações estavam relacionadas a coisas que eu não podia controlar. O comportamento de outras pessoas, o futuro incerto, situações externas que estavam fora do meu alcance. E, no entanto, eu gastava uma quantidade enorme de energia emocional tentando controlar ou antecipar esses eventos. O estoicismo me apresentou uma verdade simples, mas poderosa. Não podemos controlar o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos a isso. Eu precisava aceitar que algumas coisas simplesmente não estavam sob meu controle e que, ao tentar lutar contra isso, estava apenas criando mais frustração para mim mesmo. Comecei a estudar os textos estoicos e a aplicar suas lições no meu dia a dia. O primeiro passo foi mudar a forma como eu pensava sobre os problemas. Ao invés de encará-los como obstáculos insuperáveis, comecei a vê-los como oportunidades de praticar paciência, resiliência e autocontrole. No início, foi difícil. Afinal, meus hábitos reativos estavam profundamente enraizados. Mas, aos poucos, comecei a sentir os efeitos dessa nova abordagem. A decisão de praticar o estoicismo diariamente. Minha decisão de adotar o estoicismo como prática diária foi motivada por um desejo de reconquistar a paz mental. Mas eu sabia que para isso acontecer, eu precisaria ser disciplinado. Ler sobre filosofia era apenas o começo. O verdadeiro desafio seria aplicar esses princípios na vida real. E foi isso que eu me comprometi a fazer durante os 30 dias seguintes. A cada manhã, ao invés de abrir meu celular e ser bombardeado por notícias ou redes sociais, comecei meu dia com uma reflexão estoica. Lia algumas passagens de Meditações de Marco Aurélio ou dos discursos de Epicteto e usava essas palavras para moldar minha mentalidade ao longo do dia. Uma das passagens que mais me impactou nesse início foi de Marco Aurélio. Quando você acorda de manhã, diga para si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. Mas eu, que vi a beleza do bem e a feiura do mal,
Sei que essas pessoas são como eu, não por natureza, mas por erro. Essas palavras me fizeram perceber que não posso esperar que o mundo ou as pessoas mudem para atender às minhas expectativas. O que posso fazer é mudar minha atitude em relação a elas. As primeiras mudanças percebidas. Logo nos primeiros dias, percebi que essa prática matinal estava mudando a forma como eu enfrentava as situações. No trabalho, por exemplo, antes eu ficava irritado com prazos apertados ou demandas inesperadas. Agora, ao aplicar os ensinamentos estoicos, eu respirava fundo e pensava: isso está sob meu controle? Se sim, o que posso fazer para resolver? Se não, como posso aceitar isso sem deixar que me afete negativamente? Com essa mentalidade, a tensão diminuiu. Eu não estava mais à mercê de circunstâncias externas. Passei a sentir que, embora não pudesse controlar o que acontecia ao meu redor, podia controlar como me sentia em relação a isso. Era como se, de repente, o peso do mundo tivesse se tornado mais leve. Outro aspecto da minha vida que começou a mudar foi a forma como lidava com as pessoas. Antes, eu ficava facilmente frustrado com colegas de trabalho ou até mesmo amigos que não agiam da maneira que eu esperava. Eu achava que o problema era sempre o comportamento deles. Mas ao adotar os princípios estoicos, percebi que o verdadeiro problema era minha expectativa irreal de que as pessoas deveriam agir de acordo com meus padrões. Ao aceitar que cada pessoa tem suas próprias limitações e desafios, consegui desenvolver mais paciência e empatia. O impacto dos 30 dias, transformação gradual. Conforme os dias passavam, a prática estoica foi se enraizando cada vez mais. Lidar com pequenos contratempos, como um atraso ou uma crítica injusta, tornou-se mais fácil. Mas mais do que isso, comecei a notar que minha mente estava mais calma e focada. Aquele ruído mental constante, a sensação de estar sempre correndo contra o tempo, começou a desaparecer. Eu estava presente, vivendo o momento, sem me preocupar tanto com o que poderia acontecer no futuro. Um dos maiores benefícios foi perceber que eu estava gastando menos energia emocional em situações fora do meu controle. Antes, eu costumava ficar acordado à noite, revivendo conversas ou antecipando problemas. Mas agora, quando me deparava com esses pensamentos, eu me lembrava das palavras de Epicteto. Não busque que os eventos aconteçam como você deseja, mas sim deseje que eles aconteçam como acontecem e sua vida será tranquila. Essa mudança de mentalidade me trouxe um alívio enorme. Ao invés de lutar contra a realidade, eu estava aprendendo a aceitá-la e, ao fazer isso, encontrei paz. A cada dia, eu estava mais consciente de meus pensamentos e emoções, e a cada dia, conseguia aplicar o estoicismo de forma mais natural e intuitiva. Impacto na vida pessoal e profissional. No trabalho, as mudanças foram visíveis. Minhas interações com colegas e superiores tornaram-se mais tranquilas. Em vez de reagir impulsivamente a críticas ou desafios, eu refletia antes de responder. Ao adotar uma abordagem estoica, consegui construir uma reputação de alguém equilibrado e focado, e isso impactou positivamente meu desempenho profissional. Na minha vida pessoal, também percebi mudanças significativas. Discussões que antes poderiam se transformar em conflitos prolongados, agora eram resolvidas com mais rapidez e compreensão. Eu conseguia enxergar as situações de uma perspectiva mais ampla e menos reativa. Meu foco não era mais vencer uma discussão, mas sim manter a harmonia e agir de acordo com meus valores. E talvez a maior mudança tenha sido na minha relação comigo mesmo. Ao longo desses 30 dias, aprendi a ser mais paciente e compreensivo comigo. Antes, eu era extremamente crítico com meus erros e falhas. Mas agora, ao aplicar os ensinamentos estoicos, comecei a ver esses erros como oportunidades de crescimento e não como motivos de frustração. O estoicismo como caminho de vida.
Ao final desse mês, percebi que o estoicismo não era apenas uma filosofia teórica, mas uma prática transformadora que impactava todos os aspectos da minha vida. O que começou como uma tentativa de reduzir o estresse e a ansiedade evoluiu para algo muito maior. Uma nova forma de viver baseada em aceitação, autocontrole e foco no que realmente importa. Se você, assim como eu, já sentiu que está à mercê das circunstâncias, preso em um ciclo de estresse e ansiedade, convido você a experimentar o estoicismo. Não como uma solução mágica, mas como um caminho prático que, com tempo e dedicação, pode trazer uma mudança profunda e duradoura. O estoicismo é uma filosofia antiga, mas suas lições são surpreendentemente práticas e aplicáveis à vida moderna. Ao longo dos meus 30 dias mergulhado nessa filosofia, descobri que alguns princípios estoicos foram especialmente transformadores. Neste capítulo, vou compartilhar os 4 principais conceitos que adotei e que mudaram profundamente minha forma de encarar a vida. São eles: a dicotomia do controle, memento mori, amor fati e a virtude como o maior bem. Cada um desses princípios me ajudou a enfrentar os desafios diários com mais clareza e serenidade. E acredito que também podem fazer o mesmo por você. Primeira, dicotomia do controle. A dicotomia do controle é talvez o princípio mais fundamental do estoicismo e um dos mais difíceis de internalizar no início. Esse conceito, popularizado pelos ensinamentos de Epicteto, divide o mundo em 2 categorias: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Sob nosso controle estão nossas opiniões, escolhas, desejos e aversões. Em suma, tudo o que é nosso próprio fazer. Fora do nosso controle estão as coisas que não nos pertencem: o corpo, a reputação, os bens materiais e o que outras pessoas pensam ou fazem. Ao refletir sobre essa frase, comecei a perceber o quanto da minha energia estava sendo desperdiçada em tentar controlar o incontrolável. Eu me preocupava excessivamente com o que os outros pensavam de mim, com resultados de projetos que não estavam inteiramente nas minhas mãos, e com situações que inevitavelmente estavam fora do meu alcance. A dicotomia do controle me mostrou que, ao invés de tentar controlar o que está fora de mim, eu deveria focar na única coisa que posso realmente controlar: minha própria mente, minhas atitudes e minhas ações. Como aplicar na vida diária? Pense em um dia comum. Muitas coisas podem acontecer fora do planejado. Um colega de trabalho pode agir de forma rude, um projeto pode sofrer um atraso, o trânsito pode estar caótico. Esses eventos estão fora do seu controle, mas a forma como você reage a eles está totalmente sob seu controle. Eu comecei a me lembrar desse princípio toda vez que algo inesperado acontecia. Ao invés de reagir automaticamente com frustração ou raiva, eu me perguntava: isso está sob meu controle? Se a resposta fosse não, eu praticava deixar de lado. Concentrava-me em como poderia responder da melhor forma, mantendo minha calma e clareza mental. Essa mudança foi poderosa. Ao parar de tentar controlar o incontrolável, comecei a economizar energia emocional e mental e a usar essa energia de forma mais construtiva. Isso trouxe uma sensação de leveza e liberdade que eu não tinha experimentado antes. Segundo, memento mori. Memento mori é uma expressão latina que significa lembre-se de que você vai morrer. Esse conceito, presente em várias tradições filosóficas e espirituais, é central no estoicismo. Mas, ao contrário do que possa parecer à primeira vista, não é uma visão sombria da vida. Na verdade, é um convite a viver de forma mais plena e consciente. Os estoicos acreditavam que a lembrança constante da mortalidade nos ajuda a valorizar o presente e a viver de acordo com nossos verdadeiros valores. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz,
E pensa. Ao internalizar esse princípio, percebi que muitos dos meus medos e ansiedades estavam ligados a uma preocupação com o futuro. Eu gastava tempo me preocupando com o que poderia acontecer, ao invés de focar no que estava acontecendo agora. O memento mori me lembrou que o futuro é incerto e que a única coisa que realmente temos é o presente momento. Como aplicar na vida diária? Incorporar o memento mori na minha rotina diária foi um exercício de mindfulness e gratidão. A cada manhã, eu me lembrava de que aquele dia poderia ser o último. Não como uma forma de gerar medo, mas como uma maneira de priorizar o que realmente importa. Se eu tivesse apenas aquele dia para viver, como eu gostaria de gastá-lo? Com quem eu gostaria de estar? Quais ações e atitudes seriam mais significativas? Essa mentalidade me ajudou a cortar distrações e preocupações desnecessárias. Quando confrontado com pequenas frustrações ou problemas que antes pareciam enormes, eu me perguntava: se hoje fosse meu último dia, isso realmente importaria? A resposta quase sempre era não. Isso me permitiu deixar de lado esses aborrecimentos e focar no que realmente trazia valor à minha vida. 3. Amor fati. Outro princípio estoico transformador foi o amor fati, que significa literalmente amor ao destino. Não se trata apenas de aceitar o que acontece na vida, mas de amar tudo o que nos acontece, seja bom ou ruim. Nietzsche, inspirado pelos estoicos, descreveu o amor fati como a atitude de dizer sim à vida em sua totalidade, abraçando cada evento como parte essencial da nossa jornada. Os estoicos acreditavam que tudo o que nos acontece tem um propósito e que, ao amar nosso destino, podemos encontrar paz mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Marco Aurélio escreveu: aceite de bom grado tudo o que lhe acontece, pois o que poderia se ajustar melhor às suas necessidades. Adotar o amor fati foi um desafio, especialmente em momentos difíceis. Mas, aos poucos, comecei a enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento. Ao invés de resistir ou me lamentar pelas adversidades, eu tentava abraçá-las, vendo-as como parte do processo de me tornar mais resiliente e sábio. Como aplicar na vida diária? Imagine que você enfrenta um contratempo significativo. Um projeto importante falha, ou você perde uma oportunidade que considerava crucial. O instinto natural pode ser de resistência, frustração ou desânimo. Mas, ao praticar o amor fati, você muda sua perspectiva. Ao invés de ver essa experiência como algo negativo, você a aceita e procura entender o que ela pode ensinar. Quando comecei a aplicar o amor fati, percebi que muitas das minhas maiores frustrações eram, na verdade, oportunidades disfarçadas. Uma situação de conflito no trabalho, por exemplo, se tornou uma chance de desenvolver paciência e empatia. Uma perda pessoal me ensinou a valorizar ainda mais os momentos simples e a ser mais grato pelo que tenho. Essa atitude de aceitação ativa mudou a maneira como eu via as dificuldades. Elas deixaram de ser obstáculos e se tornaram degraus no caminho para uma vida mais plena e significativa. 4. A virtude como o maior bem. No estoicismo, o conceito de virtude é central. Para os estoicos, a virtude é o maior bem que podemos alcançar e a única verdadeira medida de uma vida bem vivida. Mas o que exatamente significa virtude no contexto estoico? Os estoicos acreditavam que a virtude era composta por 4 qualidades principais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ao viver de acordo com esses valores, podemos encontrar paz e felicidade, independentemente das circunstâncias externas. Primeira, sabedoria. A capacidade de discernir o certo do errado, de tomar decisões baseadas na razão e na verdade. Segunda, coragem. A força para enfrentar o que é difícil ou doloroso, tanto física quanto emocionalmente. Terceira, justiça. Tratar os outros com equidade e respeitar a dignidade humana em todas as interações.
Primeira temperança, a moderação e o autocontrole, evitando excessos e agindo com equilíbrio. Essas virtudes servem como um guia para as nossas ações e decisões diárias. Ao invés de perseguir prazeres imediatos ou bens materiais, os estoicos nos encorajam a buscar viver de acordo com esses princípios, pois são eles que trazem uma verdadeira sensação de realização e felicidade. Como aplicar na vida diária? Em cada situação, pergunte-se: estou agindo de acordo com a virtude? Quando confrontado com um desafio, considere: estou demonstrando coragem ao enfrentar isso? Quando em dúvida sobre uma decisão, pense: qual é o curso de ação mais sábio? Ao adotar esses valores como norteadores, comecei a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com meus verdadeiros princípios. Isso não apenas reduziu minha ansiedade, mas também me trouxe uma sensação de propósito e clareza sobre o que realmente importa. Esses 4 princípios, dicotomia do controle, memento mori, amor fati e a virtude como o maior bem, formaram a base da minha prática estoica. Ao aplicá-los diariamente, percebi uma transformação profunda na forma como vejo o mundo e enfrento os desafios da vida. Eles não são apenas conceitos filosóficos abstratos, mas ferramentas práticas que podem nos guiar em direção a uma vida mais equilibrada, resiliente e significativa. Se você também está buscando uma forma de viver com mais serenidade e propósito, recomendo fortemente que comece a explorar e aplicar esses princípios. Eles têm o poder de mudar não apenas sua mentalidade, mas também sua maneira de ser no mundo. Mudar hábitos, mentalidades e até mesmo nossa forma de ver o mundo em apenas 30 dias pode parecer ambicioso demais. Afinal, muitas vezes passamos anos repetindo padrões de comportamento que nos causam estresse, frustração e ansiedade. Porém, a transformação que experimentei durante meu mês praticando os princípios do estoicismo foi gradual, construída através de pequenas ações e reflexões diárias. E esse é exatamente o ponto que quero destacar neste capítulo. A verdadeira mudança não acontece de uma vez. Ela é o resultado de pequenos passos consistentes que, ao longo do tempo, se acumulam e geram uma diferença substancial. Neste capítulo, vou mostrar como essa transformação foi possível para mim e como você também pode adotar um processo de mudança gradual. Vamos discutir o poder da prática diária e da consistência, explorando como a filosofia estoica pode ser integrada na vida cotidiana e como cada pequeno progresso, por menor que pareça, contribui para uma mudança duradoura. 1. O poder dos pequenos passos. Um dos primeiros desafios que encontrei quando decidi seguir os ensinamentos estoicos foi a ideia de que precisava mudar toda a minha abordagem mental e emocional de uma vez. No entanto, rapidamente percebi que essa abordagem seria insustentável. Em vez de tentar incorporar todos os princípios estoicos de uma só vez, optei por me concentrar em uma única coisa por dia, aplicando uma mudança de cada vez. Essa estratégia é muito semelhante ao conceito do efeito cumulativo, ou o poder dos pequenos passos. Quando você realiza uma ação repetidamente, mesmo que pequena, ela se acumula com o tempo, gerando um grande impacto. A metáfora clássica que os estoicos usavam era a da escultura. Assim como uma estátua é formada por inúmeros golpes de cinzel, nossa vida também é moldada por pequenas ações diárias. Por exemplo, durante a primeira semana, me concentrei na dicotomia do controle. Todos os dias, antes de começar minhas atividades, eu refletia sobre os eventos que estavam por vir e me perguntava: quais desses eventos estão sob meu controle? Ao fazer isso repetidamente, comecei a identificar padrões nos quais eu costumava desperdiçar energia, tentando controlar o que estava fora do meu alcance. Esse exercício diário, por si só, já teve um impacto profundo na minha forma de lidar com desafios. Dica prática:
Escolha um princípio estoico para focar por dia ou por semana. Não tente abraçar todos os conceitos de uma vez, pois isso pode gerar frustração. Ao se concentrar em uma prática específica, você se dá a chance de internalizá-la de forma mais eficaz. Segunda, consistência e disciplina estoica. Os estoicos acreditavam firmemente no poder da prática diária e da disciplina. Para eles, viver de acordo com a virtude não era algo que se fazia de vez em quando, mas sim um compromisso constante com a autossuperação. Marco Aurélio, em suas meditações, reforçava constantemente a importância de estar vigilante e consciente sobre como conduzimos nossas ações e pensamentos diariamente. Logo percebi que, para ver mudanças reais, eu precisava adotar uma abordagem semelhante, praticar a filosofia estoica todos os dias, mesmo que por pequenos momentos. No início, pode parecer difícil manter a consistência, mas aos poucos, ela se tornou parte da minha rotina. Reservar alguns minutos de manhã para refletir sobre os princípios do estoicismo e revisar meu progresso no final do dia foi fundamental para manter o foco e a disciplina. Foi esse processo que me ajudou a construir resiliência mental. Ao longo dos 30 dias, houve momentos em que falhei em aplicar os princípios, seja por distrações ou por desafios externos. Mas a verdadeira mudança vem da capacidade de voltar ao caminho, mesmo depois de tropeçar. Dica prática: crie rituais diários. Pode ser algo simples, como anotar em um caderno suas reflexões sobre o dia ou reservar 5 minutos para meditar sobre um princípio estoico. O mais importante é a repetição. A disciplina estoica não é sobre perfeição, mas sobre consistência. 3. Visualizando o progresso. Uma das formas mais eficazes que encontrei para me manter motivado ao longo do mês foi visualizar o meu progresso. Não estou falando apenas de acompanhar mentalmente o que estava mudando, mas realmente criar gráficos e anotações que mostravam como pequenos ajustes diários estavam levando a uma transformação maior. No início da jornada, fiz uma lista dos aspectos da minha vida que eu gostaria de melhorar. Incluí coisas como reduzir a ansiedade em situações de incerteza, reagir com mais calma a frustrações diárias, aumentar minha capacidade de foco e concentração. A cada semana, eu registrava como me sentia em relação a esses itens e refletia sobre como a prática diária dos princípios estoicos estava influenciando esses aspectos. No final dos 30 dias, pude olhar para essas anotações e ver claramente a diferença. Essa visualização não só reforçou minha motivação, como também me ajudou a ajustar a prática onde eu ainda via dificuldades. Dica prática: crie um sistema de acompanhamento. Pode ser tão simples quanto fazer anotações em um caderno ou criar gráficos que mostrem seu nível de progresso em áreas específicas da vida. O importante é ter algo tangível que você possa revisar para ver como pequenas mudanças estão se acumulando. 4. O impacto no longo prazo. Um dos maiores aprendizados que tive ao final dos 30 dias foi que as mudanças mais profundas e duradouras são aquelas que se acumulam lentamente. Ao contrário de transformações radicais que tendem a desaparecer com o tempo, as mudanças que resultam de pequenos hábitos diários têm mais chance de se manterem no longo prazo. Depois de 30 dias de prática estoica, percebi que muitos dos novos comportamentos e formas de pensar que adotei haviam se tornado automáticos. Quando me deparava com um problema no trabalho ou uma situação de estresse, minha primeira reação já não era de ansiedade ou frustração. Em vez disso, eu aplicava os princípios estoicos quase de forma instintiva, perguntando a mim mesmo: isso está sob meu controle? Como posso aceitar essa situação com amor fati? Essa mudança não aconteceu da noite para o dia, mas foi o resultado de pequenas práticas diárias acumuladas ao longo do tempo. E o mais poderoso é que, depois de ver os resultados, percebi que esse processo pode ser replicado em qualquer área da vida.
Não importa o que você queira mudar, seja uma mentalidade, um hábito ou uma atitude, se você der pequenos passos todos os dias, a mudança acontecerá. Dica prática: confie no processo. Pode parecer que uma pequena ação diária não está fazendo muita diferença, mas é a consistência que traz os maiores resultados. A transformação real não é imediata, mas sim o produto de paciência e dedicação ao longo do tempo. Ao final desses 30 dias, percebi que a mudança é possível, mesmo quando parece distante. O estoicismo me ensinou que o poder está em como lidamos com os desafios diários e em como cultivamos a disciplina para melhorar constantemente, um passo de cada vez. Com dedicação e prática diária, qualquer um pode experimentar essa mudança e colher os benefícios de uma vida mais equilibrada, resiliente e significativa. Se você está pronto para embarcar nessa jornada, lembre-se, não é sobre grandes saltos, mas sobre pequenos passos que se acumulam ao longo do tempo. E ao final de 30 dias, você também verá a diferença. À medida que mergulhei mais profundamente nos ensinamentos estoicos, percebi que não estava sozinho nessa jornada. Muitas outras pessoas, de diferentes origens e contextos, também encontraram no estoicismo um caminho para superar desafios e alcançar uma vida mais equilibrada e resiliente. Neste capítulo, vou compartilhar alguns depoimentos de pessoas que, assim como eu, decidiram adotar os princípios estoicos e experimentaram uma verdadeira transformação em suas vidas. Esses relatos não apenas reforçam a força dessa filosofia, mas também mostram como ela pode ser adaptada a diferentes realidades e problemas. Cada pessoa teve sua própria batalha, mas todas encontraram nas mesmas ideias fundamentais de controle, aceitação e virtude uma maneira de superar obstáculos e crescer como indivíduos. Primeira Maria. Superando a ansiedade com a dicotomia do controle. Maria, uma profissional de marketing de 32 anos, sofria de ansiedade crônica. Ela sempre se preocupava com eventos fora de seu controle, como a reação dos clientes às campanhas, o mercado em constante mudança e até os pequenos imprevistos do dia a dia. Quando ela descobriu o estoicismo, foi como se uma nova perspectiva tivesse sido revelada. Eu sempre me sentia sobrecarregada. Qualquer coisa que não saía como o planejado me causava uma enorme ansiedade. Mas quando comecei a praticar a dicotomia do controle, tudo mudou. Aprendi a distinguir o que estava realmente sob o meu controle e o que não estava. Perceber que não posso controlar a reação dos outros ou o que acontece no mundo exterior me deu uma sensação de liberdade que nunca tinha experimentado antes. Maria começou a aplicar essa filosofia em pequenas coisas. Se um cliente não gostava de uma campanha, ela se lembrava de que fez o melhor que pôde e que o resto não dependia dela. Aos poucos, sua ansiedade foi diminuindo. O foco no que ela podia controlar, sua atitude e suas ações lhe trouxe mais paz e a fez se sentir mais no comando de sua própria vida. Lição estoica. A dicotomia do controle nos ensina a concentrar nossa energia no que podemos mudar, aceitando o resto com serenidade. Ao parar de lutar contra o que está além de nosso alcance, encontramos mais tranquilidade. Segundo João, melhorando relacionamentos com o amor fati. João, um empreendedor de 40 anos, sempre teve dificuldades nos relacionamentos, tanto profissionais quanto pessoais. Ele admitiu que sua necessidade de controlar as situações e as pessoas ao seu redor o fazia entrar em conflitos constantes. Foi só quando descobriu o conceito de amor fati, a ideia de amar e aceitar o destino, que sua perspectiva começou a mudar. Eu costumava tentar controlar tudo. Se algo não acontecia do jeito que eu queria, ficava frustrado e levava isso para as pessoas ao meu redor. Mas o estoicismo me ensinou que não posso controlar as ações dos outros. Quando adotei o amor fati, comecei a ver as situações e até os obstáculos como oportunidades de crescimento.
Em vez de resistir ou lutar, aprendia a aceitar. João notou que quando começou a abraçar o destino, suas relações melhoraram significativamente. Ele passou a aceitar as pessoas como elas são, sem tentar moldá-las às suas expectativas. Isso criou mais harmonia tanto no ambiente de trabalho quanto em sua vida pessoal. Ele aprendeu a encontrar paz nas situações, mesmo quando elas não seguiam o caminho esperado. Lição estoica. O amor fati nos convida a aceitar cada evento, positivo ou negativo, como parte de nossa jornada. Em vez de resistir ao que não podemos mudar, podemos aprender a encontrar valor e significado até mesmo nos obstáculos. Terceira, Ana. Encontrando equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ana, uma mãe de 35 anos que também trabalha em tempo integral, sempre teve dificuldades para equilibrar sua carreira com as responsabilidades familiares. Ela sentia que estava constantemente falhando em um ou outro aspecto de sua vida, e a culpa a consumia. Quando começou a ler sobre o estoicismo, algo mudou. O conceito de virtude como o maior bem me ajudou a redefinir o que significa sucesso. Eu sempre achava que precisava ser perfeita em tudo, no trabalho e em casa. Mas o estoicismo me ensinou que o que realmente importa é viver de acordo com os meus valores. Isso significa ser a melhor versão de mim mesma, não a versão perfeita que eu imaginava. Ao focar na virtude e não em resultados externos, Ana encontrou um novo equilíbrio. Ela começou a se concentrar em como podia ser a melhor mãe e profissional, sem se deixar levar pela ideia de perfeição. Com isso, ela conseguiu diminuir sua carga emocional e se sentir mais em paz com suas escolhas. Lição estoica. A verdadeira medida de sucesso não está nos resultados externos, mas em viver de acordo com nossos princípios e valores. A busca pela virtude nos liberta da necessidade de aprovação e nos dá clareza sobre o que realmente importa. Quarto, Carlos, enfrentando desafios profissionais com resiliência estoica. Carlos, um advogado de 45 anos, sempre se orgulhou de sua capacidade de enfrentar desafios. No entanto, quando passou por uma fase difícil no trabalho, enfrentando críticas e problemas com seus superiores, ele começou a questionar sua própria capacidade. Foi nesse momento que ele se voltou para os escritos de Sêneca e encontrou uma nova força. Eu estava no meu limite. Tudo parecia estar desmoronando ao meu redor e eu não sabia como reagir. Mas uma frase de Sêneca ficou comigo: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Isso me fez perceber que eu estava me deixando levar pelas circunstâncias, em vez de ser o capitão do meu próprio navio. Carlos começou a aplicar os princípios estoicos de resiliência. Ele aprendeu a manter a calma sob pressão e a não se deixar abalar pelas críticas. Em vez de reagir impulsivamente, ele passou a refletir antes de agir, focando no que podia controlar e aceitando o que não podia. Lição estoica. A resiliência é uma das virtudes centrais do estoicismo. Ao enfrentar desafios com calma e clareza, podemos superar até mesmo as situações mais difíceis com dignidade e força. Esses depoimentos mostram que o estoicismo não é uma filosofia isolada, reservada para estudiosos ou tempos antigos. Ele é uma ferramenta prática que pode ser adaptada a diferentes realidades e desafios. Cada uma dessas histórias reforça que, independentemente do obstáculo, a filosofia estoica oferece uma maneira de ver o mundo que nos fortalece e nos dá o controle sobre o que mais importa: nossa própria atitude e resposta diante das adversidades. Agora que você já viu o impacto transformador que o estoicismo pode ter em diferentes aspectos da vida, é hora de fazer algo mais do que apenas entender a filosofia. Este é o momento de agir, de dar o primeiro passo em direção à incorporação desses princípios na sua rotina diária. O estoicismo não é uma filosofia que deve permanecer apenas nos livros ou nos pensamentos.
Ele foi feito para ser praticado dia após dia, para nos guiar por meio das dificuldades e nos ajudar a viver uma vida mais tranquila, focada e em harmonia com o que realmente importa. Desafio de 30 dias estoico. Eu te desafio a começar agora. Dedique os próximos 30 dias para praticar os princípios estoicos em sua vida diária e veja por si mesmo a transformação que eles podem trazer. Durante esse período, você vai perceber que pequenas mudanças diárias podem resultar em uma grande diferença na sua forma de encarar o mundo. Como começar? 4 passos práticos. Para te ajudar a iniciar essa jornada, aqui estão 4 passos simples que você pode seguir a partir de hoje. 1. Mantenha um diário estoico. Escrever diariamente é uma das práticas mais poderosas para desenvolver a consciência e a reflexão. Muitos dos grandes estoicos, como Marco Aurélio, praticavam a escrita como forma de organizar seus pensamentos e revisar suas ações. No final de cada dia, anote o que aconteceu e reflita sobre como você reagiu. Pergunte-se: o que eu fiz bem hoje? Como eu poderia ter reagido de maneira mais virtuosa? O que estava fora do meu controle e eu preciso aceitar. Essa prática diária não apenas te ajuda a ser mais consciente de suas ações, mas também te ensina a viver de acordo com os princípios estoicos. Segunda, pratique a revisão noturna. Uma técnica poderosa dos estoicos é a revisão do dia ao final da noite. Antes de dormir, reserve alguns minutos para fazer uma revisão mental do seu dia. Reflita sobre suas interações, desafios e conquistas. Pergunte-se: onde eu fui desviado pelas emoções? Como eu reagi diante dos imprevistos? O que eu poderia ter feito melhor? Essa prática constante te ajuda a ajustar o seu comportamento e a reagir de forma mais controlada e equilibrada no dia seguinte. Terceiro, medite sobre o memento mori. Uma das práticas estoicas mais profundas é o memento mori, a lembrança da mortalidade. Não é uma reflexão mórbida, mas sim um lembrete de que a vida é breve e que devemos valorizar cada momento. Meditar sobre a morte nos ensina a dar valor ao presente, a não desperdiçar tempo e a viver de acordo com nossos princípios. Durante os próximos 30 dias, reserve um momento do seu dia para refletir sobre a transitoriedade da vida. Pergunte-se: estou vivendo o meu dia como se fosse o último? Estou investindo meu tempo em coisas que realmente importam? Essa prática vai te ajudar a priorizar o que é importante e a deixar de lado preocupações triviais. Quarto, concentre-se na dicotomia do controle. Um dos princípios centrais do estoicismo é a dicotomia do controle. Sempre que se deparar com um desafio, pare e se pergunte: isso está sob meu controle ou não? Se a resposta for não, aceite e siga em frente. Se estiver sob seu controle, concentre-se em agir da melhor forma possível. Nos próximos 30 dias, sempre que enfrentar uma situação estressante, aplique essa simples distinção. Ao separar o que você pode controlar do que não pode, você perceberá que muitos dos seus problemas são autoimpostos por tentar mudar o incontrolável. Acompanhe seu progresso. Enquanto você segue essas práticas, mantenha o hábito de acompanhar seu progresso. Talvez você não veja uma mudança instantânea, mas com consistência, aos poucos, começará a perceber que está mais calmo diante das adversidades, mais centrado em suas ações e menos preocupado com o que não pode controlar. Desafie-se a continuar. Após os 30 dias, o objetivo deste desafio de 30 dias é te ajudar a criar o hábito. No entanto, é importante lembrar que a prática do estoicismo é uma jornada contínua. Ao final do mês, não se limite a pensar que seu aprendizado acabou. Use os resultados obtidos para motivar-se a continuar aplicando os princípios estoicos em sua vida. Você verá que, com o tempo, sua resiliência vai aumentar, sua paz interna será mais constante e você será capaz de lidar com os desafios da vida de uma forma que antes parecia impossível. A verdadeira transformação
Começa com o primeiro passo. Não importa onde você esteja agora ou quais desafios você esteja enfrentando. O estoicismo pode te ajudar a viver uma vida mais plena, focada e virtuosa. Aceite o desafio e comece a praticar hoje mesmo. Em 30 dias, você não será mais o mesmo. Lembre-se, a mudança não é imediata, mas se você se comprometer a dar pequenos passos diariamente, ao final do mês, você verá a diferença. Então, está pronto para começar sua jornada estoica? Chegamos ao fim dessa jornada, mas na verdade, o fim é apenas o começo. Durante este vídeo, exploramos os princípios e os hábitos estoicos que podem transformar a vida de qualquer pessoa em apenas 30 dias. O que começamos a entender aqui é que o estoicismo não é uma filosofia distante ou complexa, mas sim uma ferramenta prática para enfrentar os desafios da vida com clareza, serenidade e força interior. Ao longo deste mês, adotamos 4 pilares fundamentais. Primeiro, dicotomia do controle. A poderosa compreensão de que não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas podemos controlar nossas respostas a esses eventos. Segundo, memento mori. A lembrança constante da mortalidade nos ensina a valorizar cada momento, viver com propósito e não desperdiçar o tempo que temos. Terceiro, amor fati, o amor pelo destino. Aceitar com gratidão tudo o que a vida nos traz, mesmo as dificuldades, nos ensina a ser resilientes e a crescer com os desafios. Quarta, a virtude como o maior bem. O verdadeiro bem não está em conquistas externas ou em recompensas materiais, mas sim na virtude, em ser justo, corajoso, sábio e temperado em todas as situações. O que faz do estoicismo uma filosofia tão poderosa é sua simplicidade e aplicabilidade. Esses princípios não exigem que você mude radicalmente sua vida, mas sim que faça pequenos ajustes na sua mentalidade. Cada situação que enfrentamos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos momentos de dificuldade, pode ser uma oportunidade para aplicar o estoicismo. Isso nos torna mais fortes, menos reativos e mais em paz com o fluxo imprevisível da vida. Nosso mundo moderno, repleto de distrações, sobrecarga de informações e estresse constante, muitas vezes nos deixa perdidos e desconectados de nossa verdadeira essência. Mas o estoicismo nos relembra que, ao focarmos no que realmente podemos controlar, nossos pensamentos, atitudes e ações, encontramos a liberdade. Se há uma coisa que você pode levar daqui, é que a prática diária faz toda a diferença. O estoicismo não é sobre alcançar a perfeição, mas sim sobre se comprometer a ser melhor a cada dia. Pequenas vitórias acumuladas ao longo do tempo levam a grandes transformações. Cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, que decide aceitar o que não pode controlar, que age de acordo com a virtude, você se fortalece. O objetivo final do estoicismo não é conquistar o mundo externo, mas sim conquistar a si mesmo. A verdadeira paz interior vem da aceitação de quem somos e do controle que exercemos sobre nossos pensamentos e atitudes. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Não importa o caos ao seu redor, o que importa é o seu estado interior. Quando você começar a cultivar essa paz, verá como as situações externas que antes te deixavam ansioso ou frustrado perdem o poder sobre você. Ao praticar os princípios estoicos, você começará a viver com mais leveza, mais clareza e, acima de tudo, mais propósito. Antes de encerrar, quero te deixar com uma frase marcante que encapsula o poder transformador do estoicismo. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Essas palavras nos lembram que, em meio a qualquer tempestade, temos o poder de escolher nossa resposta, de encontrar força dentro de nós e de viver de acordo com nossos princípios, independentemente do que acontece ao nosso redor. Este vídeo pode terminar aqui, mas sua jornada estoica está apenas começando. O aprendizado é contínuo
E o estoicismo é um guia que estará ao seu lado em cada fase da sua vida. Quando você enfrentar desafios, lembre-se dos ensinamentos que discutimos aqui. Quando as coisas parecerem fora de controle, volte para a dicotomia do controle. Quando sentir medo ou incerteza, reflita sobre o memento mori. E quando o caos ameaçar te tirar do eixo, pratique o amor fati. Ao longo do tempo, esses hábitos estoicos se enraizarão na sua vida. E você verá como eles podem te ajudar a viver com mais equilíbrio, sabedoria e paz interior. O próximo passo? Comece hoje. Não espere pelas circunstâncias perfeitas, elas nunca virão. Aplique o estoicismo agora, em qualquer situação que esteja enfrentando, e você verá como essa filosofia pode realmente mudar sua vida. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Se você acompanhou até aqui, parabéns! Você já deu o primeiro passo para transformar sua vida com a sabedoria do estoicismo. Se você encontrou valor no que discutimos hoje e está pronto para aplicar esses princípios em sua vida, eu tenho um pedido para você. Curtam este vídeo, compartilhem com amigos e familiares que também possam se beneficiar desses ensinamentos e deixem um comentário abaixo. Quero saber como o estoicismo tem impactado sua vida ou qualquer dúvida que você possa ter sobre a prática dos princípios. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre desenvolvimento pessoal, filosofia e estratégias práticas para viver uma vida mais equilibrada e significativa. Temos uma série de conteúdos planejados que irão te ajudar a continuar sua jornada de crescimento. Se você está em busca de mais insights sobre o estoicismo e como aplicá-lo no seu dia a dia, confira os outros vídeos do canal. Há muitos outros tópicos fascinantes e práticas que podem complementar sua jornada. Lembre-se, a transformação não acontece de um dia para o outro, mas com pequenos passos consistentes e a prática diária dos princípios que discutimos. Continue explorando, aprendendo e crescendo. A jornada para uma vida mais equilibrada e plena está apenas começando. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.